Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Eliseu Machado e eu quero, nesta oportunidade, trazer um ensinamento da importância, ou melhor dizendo, de quem realmente tem a totalidade do Espírito Santo de Deus. Sabemos muito bem que o Espírito Santo de Deus, ele é Deus. E sendo o Espírito como a terceira pessoa da Trindade, sendo assim Deus, ele em nós fará com que nós venhamos ter atitude de Deus. E dentro desse pequeno estudo, pequeno esclarecimento sobre a importância ou se realmente somos cheios do Espírito Santo de Deus. Então, para isso, eu, pastor Eliseu Machado, quero estar atribuindo, através da Bíblia Sagrada, acerca de um texto muito importante que se encontra no livro de Gálatas. Gálatas, nós sabemos que foi uma das únicas cartas, ou melhor dizendo, a única carta que o apóstolo Paulo, ele manda para um grupo de cristão na Galácia, né? Nós sabemos muito bem que não era uma cidade, mas sim era uma região, né, da Ásia Menor, que incluía várias cidades, amém? Várias cidades. O seu nome originou-se no terceiro século antes de Cristo, quando uma tribo de pessoas de Gálatas ou da Galácia, né, da Galácia, migrou-se para o local no primeiro século ou no primeiro ano depois de Cristo, ou no primeiro século depois de Cristo, melhor se assim se dizendo. O termo Galácia era usado geograficamente para indicar a região do centro do norte da Ásia Menor, onde os galácticos ou os galácios, né, os gálatos, tinha se estabelecido politicamente. Designava-se a província romana na parte do centro do sul, da Ásia Menor. Paulo enviou esta carta para a igreja na província da Galácia, uma área que incluía, né, as cidades de Antioquia, que era Ícone, Listra e Derbe. Então nós vamos ver que realmente essa carta que o apóstolo Paulo enviou para os Gálatas, a Galácia do Sul, né? Nós vamos entender que a data da questão de Gálatas depende principalmente da correlação, né, do capítulo 2 ao versículo 1 ao 10 com as visitas de Paulo a Jerusalém, registrada em Atos, né? Embora o capítulo 2 possa ser identificado com a chegada da fome em Atos capítulo 11, versículo 30, são encontradas poucas dificuldades para relacionamento a carta com o acontecimento de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Paulo provavelmente tenha escrito esta carta por volta de 55 ou 56 depois de Cristo, quando estava na Mesopotâmia ou em Corinto, em sua terceira viagem missionária. Amém? Então, só um pano de fundo acerca do destinatário desta carta e também da data de realmente quando esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Mas para falar do Espírito Santo de Deus, nós sabemos muito bem que o apóstolo Paulo ele escreve para um grupo de pessoas
na igreja. E ele vai usar essa carta para exortar o povo. Ele vai usar essa carta para trazer acerca da lei, trazendo uma plena explicação. Se nós fazermos aqui um pano de fundo, um esboço bem prático aqui, ele vai mandar acerca da saudação, no capítulo 1. Ele vai falar da inconstância dos Gálatas, no capítulo 1. Paulo evidencia a autoridade da divina e do seu apostolado na sua doutrina. Então o apóstolo Paulo ele vai trazendo aqui algumas coisas, tanto da sua defesa da fé cristã e para os Gálatas também. Aí no capítulo 3 de Gálatas, nós vamos ver que ele vai falar acerca da lei, a importância para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. Nós vamos ver também no capítulo de número 4, o apóstolo Paulo falando sobre os evangelhos. Vai falar também isentado da lei, isentando-nos da lei. Ele vai falar no evangelho e também nos isentando da lei, trazendo acerca da morte de Cristo. Ele vai também trazer um grande exemplo, falando sobre Sara de Agar, sobre aqueles dois povos, no mesmo capítulo, número 4, uma alegoria, ele vai trazer uma alegoria, né, sobre os dois filhos do concertos, né? Então tudo isso nós vamos encontrar na carta de Gálatas. Nós sabemos muito bem que ela é composta de 5 capítulos. E sendo assim, aí ele vai trazer no capítulo 5 um ponto muito crucial acerca da exortação. A exortação e a conservar a liberdade cristã. É mais ou menos aquilo que Cristo disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Então entenda bem, o apóstolo ele tinha uma preocupação. Ele tinha uma preocupação com a igreja. Ele tinha preocupação com o povo, o que estavam fazendo com a igreja e da igreja. E a preocupação também do apóstolo Paulo era também de trazer uma clareza acerca do comportamento da fé dos filhos de Deus. E nós vamos entender que realmente quando o apóstolo Paulo ele vai falar sobre o povo da igreja ou da cidade ou da província de Gálatas, os galáticos do sul, automaticamente ele vai observar o comportamento de tais. E quando ele vai observar o comportamento de tais, ele vai trazendo como é que eles estavam lidando. E no capítulo número 5, é aqui que eu quero me deter, acerca de realmente se nós estamos seguindo o conselho que o apóstolo Paulo nos deu para a igreja, tanto do século, lá no século I, lá entre 54 e 52 a.C., quando fora direcionada essa carta, ou se realmente nós estamos da mesma feita. E como é que nós estamos? Porque veio esse desejo de estar fazendo esse vídeo, postando aí no YouTube, para que todos venham poder participar e trazer um ensinamento, uma exposição do capítulo de número 5 de Gálatas e desse livro num todo, para que nós venhamos literalmente entender, compreender se realmente nós como cristão que professamos Cristo, que acreditamos no poder do Espírito Santo, que acreditamos que estamos com o Espírito Santo de Deus e que somos cheios do Espírito Santo de Deus, se o nosso comportamento, se a nossa conduta condiz literalmente com o que a palavra vai nos dizer. Então, para isso, você que puder aí, pega a sua Bíblia, no livro de Gálatas, estou aqui no capítulo número 5, e eu vou estar trazendo aqui uma exposição de alguns versículos, não do livro todo. Aqui como pano de fundo eu trouxe a data e o endirecionamento da carta, fazendo um esboço aqui, uma coisa bem rápida, né? Um pano de fundo do livro de Gálatas, para que venhamos literalmente sabermos a importância de termos e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Nós sabemos muito bem que essa promessa veio através de Joel, que nos últimos dias, que seria o derramamento do Espírito Santo de Deus, Jesus mesmo, ele diz: eu preciso ir ao céu, ir ao Pai, para que eu rogo a ele, para que ele envie outro. Ele estava falando do Espírito Santo de Deus,
Nós vamos ver em João capítulo 20, quando ele transpassa a porta, ele sopra do seu espírito. No capítulo 20, versículo 20, vai dizer que 21 ele transpassa a porta, e ele vai dizer: paz seja convosco, e sopra do seu espírito sobre os discípulos que ali estavam. Aí depois, quando ele está indo sendo assunto ao céu, ele dá uma ordenança dizendo: ficai em Jerusalém até que do alto céu seja revestido, a qual esse advento aconteceu no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. E nós vamos ver que todos que estavam na casa foram cheios do Espírito Santo, né? Receberam o revestimento, o poder do Espírito Santo de Deus, e os homens que ali estavam, a Bíblia vai dizer que era quase 120 homens, que estavam reunidos ali, juntamente com as mulheres, estavam reunidos e unidos naquele ambiente. A Bíblia diz que eles começaram a anunciar o Evangelho de Cristo com poder. E aí, sucessivamente, mais lá na frente, veio o apóstolo Paulo, que teve um grande encontro com Cristo, e ali ele foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus, e ali ele foi trazendo a sabedoria do céu e um comportamento cristão através da palavra, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Então esse veio o meu desejo de estar atribuindo isso para nós, outros que aqui estamos através desse vídeo pelo YouTube. Entenda bem, capítulo 5, versículo de número 16, vai nos dizer, o apóstolo Paulo vai nos dar um aconselhamento. Tanto um aconselhamento, e ele vai trazer uma explicação, se realmente nós estamos fazendo ou andando literalmente no espírito, ou se estamos andando na concupiscência da carne. No versículo 16 ele vai nos dizer assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Ele vai nos dizer: digo, porém, andai no espírito. É um aconselhamento que devemos andar no espírito, não na concupiscência da carne, ou não na vontade da carne, ou não andai na carne. O que é a carne? A carne é o nosso corpo, o desejo da carne, o desejo do nosso corpo humano. O verso 17 do capítulo 5 de Gálatas também vai nos dizer o quê? Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, se eu ando na obra da carne, na vontade da carne, eu vou fazer o que a carne quer. Eu vou causar o desejo da carne. Eu vou suprir, vou alimentar o desejo literalmente da carne. Mas se eu ando no Espírito, eu vou fazer a vontade do Espírito. Então o apóstolo Paulo, ele dá o seu aconselhamento e ele vai atribuir, ele vai fazer a divisão, como é a obra da carne e como é a obra do Espírito. Quando é que eu estou andando na carne e quando é que eu estou andando em Espírito ou no Espírito, conduzido pelo Espírito. E nós vamos observar que nós, como igreja de Cristo, cheio do Espírito Santo, que é muito diferente de rodar, sapatear, falar em línguas, que é muito mais além, porque eu, pastor Eliseu Machado, eu não acredito que alguém cheio do Espírito Santo de Deus, ele ainda continua praticando a obra da carne. Eu vou repetir, eu, pastor Eliseu Machado, não acredito. Alguém que está tomado, cheio do Espírito Santo de Deus, e ainda ele continua praticando a obra da carne. Então entenda bem, vamos lá para sabermos o que realmente são as obras da carne. Olha o que ele vai dizer no versículo 18 de Gálatas, capítulo de número 5. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Olha que interessante, se estamos guiados no Espírito, nós não estamos debaixo da lei, certo? Aí ele vai dizer, eu não quero me deter por esse ponto, que eu precisaria de mais tempo, mas eu não quero me deter nesse ponto. O meu ponto aqui é falar se estamos andando na carne ou se estamos andando em Espírito. Então entenda bem, olha o que vai dizer. Porque as obras da carne são... Aí o apóstolo Paulo, no versículo 19, ele vai anunciar, denunciar e vai nos alertar quais são as obras da carne. Olha que interessante.
Porque a obra da carne são manifesta, as quais são. Aí ele vai dizer quais são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisa semelhante a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aleluia! Olha que interessante. Eu sei que eu precisaria de bastante tempo. Eu sei que eu precisaria de muito tempo e está trazendo aqui a explicação de cada partícula de cada palavra lida aqui. Mas eu quero somente me deter em algumas obras da carne, que nós como igreja, que estamos vivendo, e eu vim aqui através desse vídeo te alertar. Será que realmente você está cheio do Espírito Santo de Deus? Ou será que você está andando na obra da carne? Será que realmente a igreja do século 21 está andando no Espírito e conduzindo a veracidade do poder do Espírito Santo de Deus? Ou a igreja do século 21 está andando acometida ou caminhando na vontade da carne? Porque entenda bem, se eu ando na carne, olha o que vai acontecer comigo. Olha quais são as manifestações de quem anda na carne. A manifestação são essa: prostituição. Nós sabemos que prostituição é alguém que se vende. É alguém que se vende. Não é só uma prostituta que pode ser chamada de prostituta. Porque prostituição é quando eu me vendo. Eu me vendo. Se nós olharmos nos dias atuais, como está difícil pessoas, homens de Deus, homens que têm um chamado forte, homens que pregam a palavra, homens que fazem a obra de Deus, muitas das vezes pastores, líderes de congregação ou de igreja sede. Não estou aqui falando de placa de igreja, mas estou falando que tem muitos que se vende para pregar aquilo que o homem quer. Usa-se da sabedoria para não perder o seu cachê. E muitos até cobram para pregar a palavra de Deus. Não sou contra você receber uma oferta, porque a palavra vai dizer que o operário é digno do seu salário. Mas tem muitos que ele vai na igreja ou ele sai de casa para anunciar o evangelho através do valor que ele vai receber. E muitos, se não pagar, ele não vai. E se tiver um comprometimento com uma igreja, aí uma outra igreja chama ele, vai pagar mais do que a outra que chamou, ele desfaz as agendas para ir pregar naquela que vai pagar mais. Então, se eu dou valor para ter uma relação com a noiva, para pregar a palavra, porque pregar a palavra é ter relação com a noiva. Pregar a palavra é ter intimidade com a noiva, trazer uma alegria para a noiva de Cristo, para a igreja de Cristo. Então, se eu prego para ter 1 hora, 40 minutos, 30 minutos, para pregar uma palavra que é para ter uma relação com a noiva, eu tenho-me como prostituto. E aí eu não posso provar que eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. Outra coisa, não dá para falar todas, mas eu vou pular aqui: impureza, lascívia. Olha que interessante lascívia. O que é lascívia? É quando eu estou causando desejo em outra pessoa. Quando muitas das vezes a minha roupa, a minha vestimenta, os decotes, as calças faz outra pessoa me desejar. Então isso se torna lascívia. Lascívia é quando eu, com o meu comportamento, causo desejo em outra pessoa. Outra coisa, idolatria. Às vezes você acha que idólatra é só nossos irmãos católicos. Ou então um macumbeiro que idolatra a imagem.
Às vezes você idolatra cantores, idolatra pregadores, idolatra tem um ídolo dentro da igreja, ou idolatra um irmão, uma irmã. Então isso é obra da carne. Olha outra coisa, feitiçaria, inimizade. Eu não acredito, entenda bem que eu preciso correr para ir para a parte do Espírito. Eu não acredito que alguém que se diz cheio do Espírito Santo de Deus, pula, sapateia, roda, fala em mistério, entrega profecia, vive com inimizade. O que é inimizade? De mal de um, de mal de outro. Não fala com um, não fala com outro. Às vezes você está congregando numa igreja que você está com inimizade com o seu próprio irmão, o seu próprio pastor, o seu próprio líder. Então eu não acredito que essa pessoa que tem esse comportamento, inimizade, que ela tenha o Espírito Santo de Deus. Ou que ela está cheia do Espírito Santo de Deus, porque ela está andando, fazendo a obra da carne. Outra coisa aqui, glutonaria. Eu não quero nem falar desse ponto, porque infelizmente o que tem de cristão que vive comendo, que vive, não é comendo para matar a fome, é comendo além. Isso é glutonaria e às vezes nós não entendemos isso, é obra da carne. Aí a Bíblia diz coisa semelhante a essa, as quais vos declaro, como já antes disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. Inveja, ira, o que tem de cristão que pula sapateia, mas você faz alguma coisa para ele só falta bater em você, irado, não tem mansidão, não tem o fruto do Espírito que eu vou falar daqui a pouco. E aí eu não acredito. Agride, briga, discute por qualquer coisa. É ira, é obra da carne. Dissensão. Coisa terrível é dissensão. Coisas terríveis são essas. Dissensões. O que é dissensões? Fazendo divisão. Gostando só de A, de B e de C. Isso é obra da carne, meu santo. Isso é obra da carne, minha santa. Então o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar, trazendo essa mensagem para a igreja de Gálatas, que serve para nós também. Mas a Bíblia vai dizer que quem comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. O que é o reino de Deus, irmãos? Fala a verdade. Muitas das vezes nós dissemos que estamos sendo salvos pela graça de Cristo, mas cometendo tais coisas. Será que literalmente nós chegaremos ao reino de Deus com essas coisas? Olha quantas coisas são. Eu vou contar aqui, ó. Manifesta que quais são? Prostituição 1, impureza 2, lascívia 3, idolatria 4, feitiçaria 5, inimizade 6, porfia 7, imulações 8, ira 9, pelejas 10, dissensões 11, heresia 12, inveja 13, homicídio 14, bebedice 15, glutonaria 16. 16 coisas que acometemos que nos prova que não estamos andando em espírito ou temos 100% o Espírito Santo de Deus. Porque essas coisas nos tira do reino de Deus. Então, o que tem hoje de cristão que bebe, o que tem hoje de cristão que bebe, que isso é obra da carne. Agora vamos lá. Aí ele vai trazer, se nós temos o Espírito Santo de Deus, nós também temos o fruto do Espírito. Então, se eu tenho o Espírito Santo de Deus e não tenho, eu não vou generalizar aqui não, mas não tenho no mínimo 5 desses frutos, eu não posso dizer que eu tenho o Espírito Santo de Deus. Eu posso dizer que eu tenho uma sensação. Porque pular, sapatear, volto a dizer, falar em línguas, subir para monte, viver fazendo campanha, viver pregando nos 4 cantos do mundo, mas não tem o fruto, você não tem o Espírito Santo de Deus. E você está enganando a si mesmo.
Então entenda bem, pegue essa visão aqui e esse alerta. Mas o fruto do Espírito é caridade. Algumas traduções vai dizer amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Olha que coisa maravilhosa os frutos o fruto do Espírito. Então, se eu tenho o Espírito e ando em Espírito, primeira característica que eu tenho, se eu tenho o Espírito Santo de Deus, é o amor. É o amor, querido. É o amor. E não é o amor de amar aquele que só me faz bem. Não é o amor de amar minha esposa, meu filho, você, a esposa que ama o marido, que ama o pastor, que faz tudo que você quer. Porque Jesus, ele vai nos ensinar acerca do verdadeiro amor de Deus. Porque o verdadeiro amor de um servo de Deus não é aquele que você ama só quem vos faz bem. O verdadeiro amor, Jesus nos ensinou que o amor verdadeiro é aquele ele diz assim, se vós amais somente aquele que vos faz bem, esse amor não consiste no amor do Pai. Porque o verdadeiro amor do Pai é amar aquele que vos odeia, aquele que faz mal, aquele que te aborrece. Esse é o verdadeiro amor de Deus. Agora vem cá, como que eu posso ser cheio do Espírito Santo de Deus, profetizar, falar em línguas e eu não ter o amor ao próximo? O mandamento de Cristo é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Outra coisa, gozo, alguma tradução vai dizer alegria. O que nós temos vivido e visto de pessoas tristes, vai para os cultos, só está alegre se compra um carro, aí ele vem contando testemunho todo alegre. O próprio Jesus diz, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. E em Cristo, você quando tem o Espírito Santo de Deus, você não precisa de objeto para estar alegre. Eu sei que tem coisas que nos deixam triste. Eu sei que a perda de alguém, de um ente querido, te faz você ficar triste. Mas não é sempre. É momentâneo, é passageiro. É coisa rápida a tristeza. Porque a presença do Senhor, ela atribui alegria. A presença do Espírito Santo de Deus, ela te alegra, ele te consola. Ele é o consolador. E até no momento terrível de perda, de luta, de dificuldade, você ainda consegue, lá no fundinho, ter uma alegria que o Espírito Santo de Deus atribuirá para você. Outra coisa, a paz. Nós estamos vivendo um tempo que as igrejas não estão mais atribuindo paz. A liderança não está mais atribuindo paz. É uma divisão, uma discussão, guerra terrível. Outra coisa, longanimidade. Ei, se você tem o Espírito Santo de Deus, quando você vai agir, ele fala, calma, espera um pouco, não fala agora, espera mais um tempinho. Porque ser longânimo é dar tempo, esperar esfriar os ânimos, é pensar no que vai falar. Isso é ser longânimo. Então, se eu tenho o Espírito Santo de Deus, automaticamente esses atributos estão em mim. Outra coisa, benignidade, ou melhor dizendo, benignidade, eu sou uma pessoa boa. Benignidade, bondade. Entenda bem. O que tem de pessoas que diz que é cheio do Espírito de Deus, mas é má, faz maldade, faz as coisas literalmente para prejudicar o próximo, vive na obra da carne, fazendo dissensão com inveja, perde a fé, que é um dos frutos, não tem fé, às vezes acredita mais no lencinho, acredita mais na rosa, acredita mais no sal, acredita mais em objeto, acredita mais na campanha do que no Deus que serve e a presença real do Espírito Santo de Deus. Outra coisa, mansidão. Ei, quem tem o Espírito Santo de Deus é manso. É manso. Hoje, o que tem de pessoas que na igreja é calmo. Você olha assim e fala, meu Deus, vai para o céu. Mas dentro do carro, no trânsito, uma falta de paciência. Às vezes em casa com o filho,
E aí, na hora da igreja, quer pular, sapatear, não tem mansidão para nada. Será que tem o Espírito Santo de Deus? Outra coisa, temperança. É temperado. Tem temperança. Então entenda bem, meu querido. Eu quero, com esse vídeo, com esses atributos, te fazer uma pergunta. Será que você tem o Espírito Santo de Deus? Será que você está andando mais na obra da carne ou na obra do Espírito? Quais são a sua conduta? Como é o teu comportamento como cristão? Como que você age em meio à situação que você vive ou que está vivendo? Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ele é centrado. Ele não vai fazer sem que o Espírito Santo de Deus conduza a ele tais coisas. E ele vai andar segundo a vontade de Deus. Então, se o Espírito Santo de Deus, ele é Deus, ele habita em mim, eu tenho que fazer aquilo literalmente. Aquilo que literalmente condiz a palavra de Deus. Eu quero dizer para você, eu sei que não é fácil. Eu sei que é difícil estar cometido desses dons ou desses frutos. Retificando aqui, desses frutos. Eu sei que é difícil. Mas se eu estiver com o Espírito Santo de Deus, não é difícil. Ele me conduzirá e ele me ensinará dentro de um ciclo para que eu venha viver agindo no fruto do Espírito. Então, se você tem o Espírito Santo de Deus, e não se ilude você que está assistindo, que ser cheio do Espírito Santo de Deus é profetizar, falar em línguas, pregar a palavra de Deus. Não se iluda, porque isso não é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ser cheio do Espírito Santo de Deus é ter bom caráter, boa conduta e andar com os frutos. Então eu te faço uma pergunta. Se você que diz que é cheio do Espírito Santo de Deus, que vive no monte, subindo e descendo, vive entrando e saindo de igreja, e não tem no mínimo, 5 frutos desses daqui, eu posso te dizer que você não tem o Espírito Santo de Deus. Você só sente uma mera sensação. Só entra em êxtase. Ou se um dia já teve e está cometido com esses frutos, automaticamente você perdeu. Então, eu quero agradecer a Deus pela tua vida. E que Deus, na sua infinita misericórdia, ele venha nos ensinar através desse grande ensinamento e da palavra de Deus. Então, eu te agradeço, queridos. Aqui, quem vos fala é o pastor Eliseu. E desde já, curte lá o nosso vídeo. Compartilhe ele. Amém? Se inscreva no nosso canal. Pastor Eliseu Machado. Amém? Pastor Eliseu Machado. Se inscreva no nosso canal e divulgue esse vídeo para um número maior de pessoas. E deixe os seus comentários. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que a graça e a doce consolação do Espírito Santo, ela não vem estar somente hoje comigo e contigo, mas sim para todos sempre. E todos que crê, diga amém. Ficam todos na paz do Senhor.